Olá, hoje é terça-feira, dia 5 de outubro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem: Bolsonaro é mantido em prisão domiciliar por Alexandre de Moraes. Doe sangue, doe vida. A campanha acontecerá dia 20, aqui em Bento Gonçalves. FIMA Brasil 2025. Internacional entrará em campo amanhã. E o Grêmio voltou a treinar hoje. Adolescente de 16 anos é apreendido aqui em Bento com pistola de uso restrito. Ligações e telemarketing, sabe aquelas que incomodam? Saiba como proceder. Essas são as informações do Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Se inicia por aqui o Jornal Últimas Notícias com aquela nossa velha conversa política. E está pegando fogo, né? Vamos falar que agora o caldo entornou no cenário político, pois o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele cumpra prisão domiciliar. Ontem até nós conversamos com juristas sobre esse caso e há duas prerrogativas diferentes. Primeiro de tudo, temos que entender que, ao contrário do que nós presumimos, sim, a alçada é do Supremo. Julgar um ex-presidente ou ex-ministro é de alçada do Supremo Tribunal Federal. Eu até achava que não, tinha falado com alguns juristas que tinham me posto a informação que ele teria que ser julgado por juízes naturais, mas esse jurista aí é muito mais experiente e diz que não. Tem que ser julgado pelo Supremo. Bom, segunda medida para nós corrigirmos é sobre seguirmos leis. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Aqui em Bento Gonçalves, uma cidade turística, muito vinho, muita comida. Vamos supor que um casal de turistas venha visitar Bento Gonçalves e no almoço tome uma ou duas taças de vinho. Na saída do restaurante, o DMT, que é o responsável pelo trânsito, aborda eles e aplica o etilômetro no motorista e, como você sabe, ele bebeu aí 2 taças de vinho. E a autoridade o autua por dirigir embriagado. Até não podemos concordar com isso, como eu também não concordo. Mas a lei é lei, lei é para ser seguida. O motorista deve ser multado e deve achar um outro motorista para que guie o seu veículo, senão ele será levado ao depósito. Então podemos perceber que isso não é justo. Um casal veio desfrutar das gostosuras da Serra Gaúcha, das delícias, e tomou 2 taças de vinho e foi multado. Bom, primeiro lugar, não é justo, mas lei é lei e tem que ser cumprida. Essa mesma situação aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele descumpriu alguns critérios que o ministro determinou como lei. Deixou meio obscuro, mas determinou como lei. Então o ministro decretou que a Polícia Federal fosse, então, ontem de manhã, à casa do presidente, que já tinha algumas restrições, tipo, ele tinha que chegar em sua residência até às 19 horas, não podia passar disso, somente poderia deixá-la depois às 7 horas da manhã. Então a polícia chegou em sua residência e levou seu celular e notebook. Porque agora o ministro impôs sanções mais duras para ele, o ex-presidente, não usar mais o celular. Proibiu também ele de usar
diretamente e indiretamente o celular. Além disso, Moraes proibiu visitas, a não ser que morem lá, né? Sua mulher, sua filha e seus advogados. Sabemos que Moraes tem um certo ressentimento com esse presidente. E nesse critério sabemos que ele, como ministro, pode infringir sanções sim, bem severas, até mesmo a prisão. O ex-presidente deveria ter o auxílio de seus advogados a cada passo que ele toma, né? Pois se ele deve cumprir as determinações do ministro, ele tem que cumprir, né? Sabemos que Moraes quer ver o ex-presidente preso. Isso é verdade. Isso não é novidade para ninguém. E ele vai conseguir, pois Moraes é o braço forte da lei. Não importa se ele está certo ou errado. O que ele fala é lei e ponto. Bom, este foi o ponto jurídico que eu quis botar para vocês entenderem, apresentado aí por Alexandre de Moraes em relação ao que aconteceu no domingo, né? Porque em uma das manifestações, um filho do ex-presidente pegou o celular e mostrou o público a Jair Bolsonaro. Isso o Alexandre de Moraes não gostou e mandou prender, né? Em regime na casa dele, né? Regime fechado na casa dele. Agora vamos abordar as consequências que essa medida irá se abater sobre o ministro. Pois a gente pode fazer várias coisas certas, mas se faz alguma coisa errada, o homenzinho lá em cima ele vai ficar olhando e daqui a pouco ele vai fazer as cobranças. O escritório dos Ministérios de Assuntos Ocidentais dos Estados Unidos fez uma postagem e nela está explícita que Moraes é um violador de direitos humanos e continua a usar a instituição brasileira para silenciar opositores e colocar ainda mais restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A nota também diz que vai responsabilizar os envolvidos. Então, fica esperto, porque os Estados Unidos não vai ir atrás só de Alexandre de Moraes. Outros ministros também poderão ser enquadrados. E termina com a frase: deixem Bolsonaro falar. Bom, anteriormente o Departamento de Estado dos Estados Unidos já tinha cancelado os vistos de Alexandre de Moraes e de outros ministros do Supremo e outras autoridades brasileiras, né? Nessas férias, nada então para essa galera, nada de ir para a Disney. A imprensa internacional também repercutiu negativamente essa informação, né? Na Espanha, na França, na Argentina, no Reino Unido, na Itália, Portugal, em todos esses países aí, é só aqui que não vê, né? Os maiores jornais dos Estados Unidos publicaram. No New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, são 3 jornais aí que são os maiores dos Estados Unidos, publicaram essas matérias, esse conteúdo. Então, depois de toda essa repercussão, só nos resta botar a nossa concepção no caso. O ministro Alexandre de Moraes quer calar a voz de Bolsonaro, pois as redes sociais conseguiram o que em 500 anos de Brasil não tinha conseguido ainda: fazer do Brasil um país não escravo, um país não ditador, de um Supremo perseguidor, de um Senado sem atitude, de um Senado vendido com medo de não poder ganhar emendas, de um Senado que fica de 4 ao governo, ao STF, de uma política corrupta.
onde bandidos condenados, confessos, julgados por todas as instâncias possíveis, são libertos, são desobrigados de devolver parte do dinheiro que roubaram. Eu vi uma postagem hoje eu acho que foi no Facebook, com um monte de políticos que estão em ação agora, que tiveram cadeias de 100 anos e estão na rede política trabalhando, que são réus confessos, que roubaram dinheiro do povo, de você, de mim, e estão ainda na cena do crime. Voltaram à cena do crime, como falou o vice-presidente da República, né? Com outros CPFs, mas com as mesmas intenções: roubar o máximo possível. Amanhã tem mais Bloco Entendendo a Política. Esperamos que amanhã dê uma amenizada nessa situação, porque, gurizada, tá feio, hein? E vai encrespar. Pessoal, vamos falar de esportes agora, né? Demos aquela respiradinha, agora vamos falar de esportes. O Internacional amanhã tem decisão das oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo dificílimo. O Inter tem que ganhar e tem que reverter o placar. Tem que ganhar de 2 para ganhar, 2 gols de diferença, ou 1 para levar para os pênaltis, para se manter no páreo, né? O Fluminense vai com força total no Maracanã. O Inter também. O Fluminense, ele tem muita força, né? E ainda mais com o Renato Portaluppi. O placar, o ataque do Internacional tem que reformular esse placar. Está trazendo muita dificuldade para Roger, o ataque colorado. O jogo da vida de Roger é amanhã, pois se perder tem uma grande chance de deixar a equipe. Esta será a segunda partida do mata-mata do Internacional da Copa do Brasil. Os atacantes estão fazendo a torcida colorada despertar, né? Ener Valencia fez seu último gol, sabe quando foi esse ano? Dia 6 de abril. Dia 6 de abril, Ener Valencia fez seu último gol pelo Internacional. Faz tempo que o atacante colorado não faz gol. Hoje, pela manhã, né, o Colorado fez o último treino em solo gaúcho, depois se desloca para o Rio de Janeiro para o confronto de amanhã. E o Grêmio? Olha só, o Grêmio só joga no final de semana, no domingo, contra o Sport Recife, que é o lanterna do campeonato, último. E aí que me dá medo, né? O problema de Mano está em escalar um lateral direito. O João Lucas voltou na posição depois de um longo tempo no departamento médico, jogou meio tempo e sentiu de novo a coxa. Não tem outro lateral para substituir ele e tem que improvisar. Botar o Camilo na posição, pois o João Pedro, que é o substituto direto, também está no departamento médico. O Gustavo Martins, que foi improvisado ali também e se deu bem, né? Também está machucado. Mano, então vai ter que se puxar se quiser ganhar. Mano, não. Mano, sim. Será que ele fica? Será que ele sai? Bom, veremos aí no final de semana o que irá acontecer. Bom, a Natal Fitness, deixa eu falar para vocês, a Natal Fitness é quem patrocina a gente no Bloco Esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Dá uma curtida aí.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que tem apostado na gente nesse bloco esportivo aí. Mas vale a pena, baita loja com vários acessórios esportivos. E se você quer qualidade em Bento Gonçalves, o lugar certo é a Natal Fitness. Voltando às nossas pautas, né? Sabe aquelas ligações? Tem aquelas ligações, aquelas mensagens indesejáveis. Recebemos diariamente isso. Elas são terríveis. Quando elas vêm de fora, fora de hora, tipo eu, assim, que às vezes eu tenho que trocar o dia pela noite. Às vezes eu faço matérias à noite e vou dormir de dia, e de dia às vezes eu recebo essas ligações. Na hora do descanso, elas são muito maldosas. Temos que ter maior cautela com elas, são em qualquer forma, né? Às vezes a gente recebe a ligação, não falam nada. Às vezes recebem, falam, pedem coisas. Atenção, se a ligação aí que você recebe no seu celular é em forma de texto, ela merece um ponto a mais de atenção. Por quê? Nesse momento, o golpe que é orquestrado, ele é iminente. Pois se você abre alguns links nesse texto, eles são perigosíssimos. Podem ocorrer vários problemas. E um deles é a clonagem do número pelos golpistas. Você está fazendo por aí que eles clonam o seu telefone, fingem que é você, pedem dinheiro para os seus contatos e, sem querer, algum amigo seu desavisado, na maior inocência, acha que é você que está passando por algum tipo de dificuldade e faz o Pix para os bandidos. Esse que ultimamente é o golpe mais aplicado. E também você tem que prestar atenção na questão dos links certos. Não sei se você deve abrir, né? Não é importante abrir esses links que são duvidosos. E, na dúvida, não abra. Bom, a ação primordial do INSS, das questões ligadas ao INSS, lembra? Está recebendo aí, o pessoal está reclamando que está recebendo uma grande multidão de textos nos seus celulares. Esses aposentados que foram lesados, eles são ingênuos na questão da informática, na questão de trabalhar com o celular. Os idosos são as vítimas mais fáceis de influenciar, pois eles não fazem distinção entre o bem e o mal. E na inteligência artificial, então tenha o maior cuidado com essas mensagens. Estive falando com integrantes do INSS que trabalham lá, e eles dizem que não mandam mensagens com links para ninguém. Mas se a entidade mandar algo para algum beneficiário, nunca terá um link para clicar, sempre terá um número para entrar em contato. Outra situação que devemos estar atentos são das páginas pedindo os dados pessoais. Isso a gente deve ter medo. Isso não pode acontecer.
Sempre na dúvida, procure o Procon, que lhe indicará um site que repele essas ligações indesejáveis, esses spams. Ele abre prerrogativas de um site para você, o Procon, e de lá as empresas são notificadas. E por acaso aí, se a ação persistir, se eles continuarem a ficar ligando para vocês, as empresas são multadas. Então você recebe muitas ligações desse tipo? É certo procurar aí o Procon e lá eles irão dar uma ajuda, uma baita ajuda a vocês. Bom, em relação à segurança pública aqui na capital do vinho, na noite de ontem, segunda-feira, um adolescente de 16 anos foi apreendido por posse ilegal de arma de fogo no bairro Aparecida, aqui em Bento Gonçalves. Eu falei 16 anos, ó. Olha o que ele tinha. Segundo a Brigada Militar, foi lá no bairro Aparecida, aqui em Bento Gonçalves, né? A ação foi realizada por uma equipe do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas e foi durante a execução da Operação Cerco Fechado. Com o menor foram localizados então um calibre 9mm, uma pistola, uma calibre 380, 45 munições de calibre 9mm, 10 munições de 380, um celular. O adolescente foi apreendido, encaminhado junto com o material à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e depois não temos mais informações, mas provavelmente ele foi entregue a um pai, uma mãe, um responsável afinal. Que coisa, né? Vamos ao comercial da Harmony, daqui a pouquinho a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é quem dá aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Vamos falar de feiras? A 17ª edição da FIMA Brasil conta com uma estrutura muito grande, 58 mil metros quadrados. É o dobro em relação aos últimos anos da FIMA. Hoje tem 300 expositores nacionais e de fora do Brasil, apresentando soluções para toda a cadeia produtiva de móveis, madeiras também, né? Com máquinas, materiais, matérias-primas como vidro, ferramentas, tecnologia, iluminação, tecidos, tintas, serviços de logística estão entre os segmentos que atendem às demandas da indústria e marcenarias. Além dos arquitetos e designers que trabalham com o mobiliário, a FIMA Brasil se consolida com um dos 5 eventos mais importantes do mundo no setor moveleiro. O evento se iniciou ontem e segue até quinta-feira, dia 7 de agosto, no Parque de Eventos aqui em Bento Gonçalves, com a expectativa de atrair 15 mil visitantes de 25 países e gerar mais de 1,7 bilhão em negócios. Dentre as empresas que estão expondo lá, uma delas me chamou a atenção por apresentar um dispositivo de redução de energia. Uma redução de, em média, 40%. Olha que notícia boa! Essa tecnologia monitora os gastos de energia elétrica de um pavilhão. O pavilhão tem a sua empresa, onde se encontra a sua empresa, né? Hoje ajuda com inteligência artificial e um medidor instalado no quadro de luz que monitora os dados de gastos e diz como proceder nessa situação. São vários fatores a serem analisados e depois é só botar em prática.
É como em nossa residência quando a gente sai daquele cômodo e deixa a luz ligada. É um gasto desnecessário. Então, essa inteligência artificial vai marcar todos os parâmetros e vai cuidar de todos os detalhes. Bom, deixa eu tirar aqui da frente a minha imagem. De fundo, nós temos a imagem que se refere à doação de sangue. A Prefeitura de Bento Gonçalves, em parceria com o Hemocentro de Caxias do Sul, promove no próximo dia 20 de agosto mais uma edição da campanha Doação de Sangue aqui no município. O dia acontecerá, né? É o dia 20 de agosto. Ele acontece a partir das 8h30 da manhã na Unidade de Saúde Zona Sul, localizada aí ao lado da UPA 24 horas, no bairro Botafogo. E para participar é necessário realizar um cadastro prévio pelo telefone 54, é claro, é Bento Gonçalves, área 54, 992 57 26 99. Anotou aí? 992 57 26 99. No dia da campanha, a Unidade de Saúde Sul estará fechada para o atendimento do público. Os doadores devem apresentar documento com foto e atender os seguintes pré-requisitos. A gente já está cansado de falar aqui, mas eu vou falar de novo desses requisitos porque é muito importante. Estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior, não estar em jejum, evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, não fumar pelo menos 2 horas antes da doação, ter entre 18 e 69 anos de idade. A campanha tem como objetivo reforçar os estoques de sangue que sempre estão com dificuldades. Bom, pessoal, esse foi o Jornal Últimas Notícias, edição de hoje, dia 5 de agosto. Grande abraço a todos. Hoje é terça-feira, voltaremos amanhã na quarta com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Tchau!